Hoje eu vou te ensinar o básico da introdução alimentar. Eu fiz um levantamento e eu vi que muitas mães ainda têm dúvidas relacionadas ao que oferecer para o bebê e como preparar a comidinha do bebê. Inclusive, teve uma mãe que falou que era péssima na cozinha e estava pedindo ajuda em como preparar, né, a comidinha do bebê, pedindo receitas. E, gente, não precisa ser boa na cozinha, não precisa de receitas, não precisa de nada muito elaborado, muito sofisticado, nada disso. A comidinha do bebê é comidinha simples. O importante é que seja uma alimentação saudável, com alimentos de verdade. O que são alimentos de verdade? É tudo aquilo que vem da natureza. Então, você vai oferecer para o bebê legumes, verduras, frutas, arroz, feijão, carne. Isso é o que o bebê vai comer. Então, se você já tem esse tipo de alimentação na sua casa, o que você e a sua família já comem, vai poder ser oferecido para o bebê também. É claro que com algumas adaptações relacionadas à consistência, ao uso de temperos, mas no geral, o que você já consome hoje na sua casa vai poder ser oferecido para o bebê. Agora, é claro que se vocês têm o hábito, por exemplo, de no almoço esquentar uma lasanha congelada que é comprada no mercado, aí não tem como. Aí a comidinha do bebê vai ter que ser feita à parte. Então, comida de verdade. É isso que você vai oferecer. Eu vou responder a 3 perguntas aqui, que é o que oferecer, né? Como preparar a comidinha e como oferecer. Então, o que o bebê pode comer, como preparar isso que ele pode comer e como oferecer essa comidinha que você preparou. Então, já falei aqui o que pode ser oferecido, né? Que é comida de verdade. Frutas, legumes, verduras, carne. Como a gente vai preparar esses alimentos? Como eu falei, não precisa de nenhuma receita muito sofisticada, muito elaborada. É comida simples. Então, você vai cozinhar no vapor, vai cozinhar na água, pode assar e aí vai oferecer para o bebê. A gente não adiciona sal, tá? Até o primeiro ano de vida. Você pode utilizar temperos naturais. Nas primeiras comidinhas eu falo para oferecer in natura mesmo, para o bebê ele ter esse contato com o sabor original do alimento, mas aí com o passar do tempo você pode começar a adicionar temperinhos naturais, pode colocar um pouquinho de azeite na hora de cozinhar ou na comidinha depois de pronta, pode usar cebola, alho, salsinha, cebolinha, limão, os temperos que você preferir. Então, temperinhos naturais e forma de preparo também simples. Já falei, né? Assar, cozinhar na água, no vapor, e é isso. E como oferecer? Na hora de oferecer, aí vai depender também do método que você escolher. E eu falo aqui, né, que não existe método certo ou método errado. Existe aquele método que você e o seu bebê se adaptam melhor. Então, teste e escolha aquele método que for melhor para vocês. O importante é que você siga as recomendações do método que você escolheu. Então, se você for usar o método tradicional, que é o método das papinhas, é importante que você siga as recomendações. Então, não é para oferecer uma papinha rala, diluída, né? A papinha ela tem que ser consistente, ela tem que ter textura. Se você for usar o BLW, o método BLW, os alimentos vão ser oferecidos em pedaços, mas não pode ser de qualquer jeito. Tem o corte correto, então o alimento ele vai ter que ser cortado ali numa forma segura para o bebê. A consistência também vai ter que estar adequada, então normalmente os alimentos são cortados na longitudinal. Alimentos redondos a gente precisa descaracterizar esse formato redondo, então a gente vai cortar o alimento de forma que ele perca esse formato arredondado. A consistência também é importante, então o alimento ele vai ter que estar macio para que o bebê ele consiga amassar na boca com a força da gengiva. Então tudo isso é importante, aí você segue as recomendações daquele método que você escolheu, certo? E muito importante aqui, e isso vale principalmente para o método tradicional, é não misturar os alimentos. Porque como no BLW já é oferecido em pedaço, normalmente não se mistura. Mas muitas vezes quando oferece papinha, acaba misturando. E é importante que o bebê ele tenha contato com vários sabores. Se a gente mistura tudo, a gente atrapalha. O bebê ele não vai reconhecer o sabor de cada alimento individualmente. Então é importante que ofereça cada alimento separadamente. E aí, a forma de ofertar vai depender do método que você escolher. Mas o que eu observo é que quanto mais autonomia a gente dá para o bebê, normalmente ele tende a aceitar melhor, né, os alimentos. É claro que isso não é uma regra, cada bebê é único, tem bebê que não vai, né, seguir esse padrão que eu tenho observado, mas normalmente quando a gente dá mais autonomia, o bebê tende a aceitar mais. Então, se você está oferecendo papinha,
você que vai oferecer com a colher, mas dê uma colher para o bebê segurar também, deixe ele segurando uma colher enquanto você segura outra, deixe ele colocar a mão no alimento, deixe ele tocar, deixe ele fazer bagunça. No BLW normalmente já é um método, né, que a gente dá, né, bastante autonomia para o bebê, então deixe ele bem à vontade. Então é isso, comida de verdade, a forma de preparo é tudo bem simples. Ah, eu não falei que é importante também, em relação, eu falei o que a gente tem que oferecer, né? Mas é importante também que essa alimentação ela seja variada. Então o bebê ele precisa receber alimentos de todos os grupos alimentares e precisa que haja variedade entre os alimentos de cada grupo. Então, normalmente os lanchinhos vão ser compostos por frutas. E aí você vai variar, não vai oferecer sempre as mesmas frutas. Cada dia, cada refeição oferece uma. Normalmente as frutas são nos lanches, então no lanche da manhã, no lanche da tarde. E a fruta é oferecida in natura. Não precisa adicionar nada na fruta, é a frutinha pura. Se você quiser, ou for uma fruta mais dura, como a maçã, você pode cozinhar, mas é bem simples. Então, a frutinha in natura. Almoço e jantar, a gente já tenta colocar uma refeição mais completinha, com vários grupos alimentares. Então, o ideal é que no pratinho do bebê tenha uma proteína, pode ser carne de boi, de frango, peixe, o ovo. Aí a gente também coloca uma leguminosa, pode ser feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, um cereal ou tubérculo, então um arroz, batata, mandioca. Pode ser os dois? Pode ser os dois também. A gente fala um ou outro porque eles são nutricionalmente muito parecidos, mas se um dia tiver os dois em casa e quiser oferecer os dois, tudo bem, oferece um pouquinho de cada, não tem problema. E os legumes e verduras, então aí você pode escolher uma ou duas opções de legumes e verduras e oferecer para a criança, né? Abóbora, chuchu, beterraba, berinjela, quiabo, e aí você tem que variar também. E como eu falei, esse seria o ideal, né? O pratinho completo no almoço e jantar. Mas é claro que se algum dia, sei lá, esqueci de cozinhar o feijão, não vai faltar leguminosa hoje, ai meu Deus, e agora? Também não é assim, né? Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Não pode ser um peso, isso não é uma obrigatoriedade. O ideal é que o bebê ele receba alimentos de todos os grupos. Não deu para ter todos os grupos ali na mesma refeição? Tudo ótimo. Na próxima refeição você oferece, amanhã você oferece. O importante é que, no geral, na rotina dele, tenha alimentos de todos os grupos e que haja essa variedade entre os alimentos de cada grupo. Porque cada alimento ele vai ser rico em um nutriente diferente. Então é importante que haja essa variedade, né, para garantir um aporte maior, né, do que o bebê precisa, de todos os nutrientes que ele precisa. E também para que ele tenha contato, né, com vários sabores, com várias texturas. É um momento de aprendizagem para ele. De formação do paladar, de formação dos hábitos alimentares. Então, quanto mais variada, nutritiva e saudável for a alimentação do bebê, melhor.